Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre você que nos assiste aí espalhados por esse Brasil e por esse mundo inteiro. Eu quero convidar você nesse momento a ter um tempo de oração. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus e colocar a nossa vida diante da presença dEle, para que Ele possa falar conosco, para que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente e receber a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque Tu tens estado conosco todos esses 5 anos. Muito obrigado porque a Tua mão tem nos sustentado e até aqui Tu, Senhor, tem nos ajudado. O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa comunidade? O que seria de nós se Tu não estivesses guardando, guiando, orientando, protegendo, suprindo e dando-nos, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas? Muito obrigado. Ó Deus, nesse momento especial, em que nós celebramos 5 anos de vida, de existência como Igreja Rio, como comunidade, plantada, Senhor, aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife e nesse bairro aqui da Madalena e em Aldeia. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu fale aos nossos corações. Senhor, não há nada mais importante para mim e para nós do que ouvir a Tua voz, do que conhecer a Tua vontade. Então, ó Deus, apesar de quem eu sou, apesar das minhas limitações, das minhas fragilidades, apesar do meu pecado e da minha inconstância, pela Tua misericórdia, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Queira, Senhor, me usar segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, para que a Tua palavra possa ser ouvida, entendida, recebida, Pai, e que esta palavra possa frutificar em nossos corações e que o Teu reino seja conhecido hoje e para todo sempre. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus porque estamos aqui, graças a Deus por esse dia especial, 5 anos que nós estamos completando hoje, um dia muito feliz. Somos ainda uma criança bem pequena, mas Deus tem feito coisas grandes através de nós. Deixa eu falar para você algumas coisas. Nós, no conselho da nossa comunidade e na liderança, decidimos que todo mês de junho é um mês onde nós revisitamos a nossa visão, os nossos valores, onde nós revisitamos o chamado de Deus para a nossa comunidade. Tudo aquilo que nós entendemos como propósito de Deus para a comunidade do Rio, para a comunidade da Igreja Rio, nós revisitamos durante o nosso ano de aniversário, durante o nosso mês de aniversário. Nesse mês, nós mais uma vez falamos sobre aquelas características que fazem a Igreja Rio, que dão vida à Igreja Rio, que dão características pessoais à nossa comunidade, aquilo que nos motiva, aquilo que nós enxergamos. Então, durante esse mês, nós revisitamos a nossa visão, nós revisitamos os nossos valores, nós falamos do nosso chamado e do nosso propósito em ser igreja, em ser uma comunidade, em ser corpo de Cristo aqui na terra. Então, hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre um tema muito importante na nossa comunidade. Se você não sabe, o nosso nome Rio tem um significado. R de relevante, I de integral e O de orgânico. E hoje eu quero falar um pouco sobre relevante. Como ser relevante na pandemia. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa característica, mas antes de falar sobre como ser relevante na pandemia, eu quero dizer para você que como igreja, nós temos um firme propósito de viver o Evangelho e compartilhar esse Evangelho de forma contextualizada e integral. Nós temos um propósito muito firme na nossa vida, de fazer com que o Evangelho seja conhecido
por essa cidade, por esse mundo, não só apenas daquilo que nós falamos, de forma que nós pregamos, mas também pela nossa vida. Nós queremos que Jesus seja conhecido através daquilo que nós fazemos, de quem nós somos, de como nós pensamos, de como nós agimos, de como nós nos expressamos, de como nós celebramos a vida, como nós celebramos as vitórias, como nós compartilhamos a dor, como nós choramos o sofrimento daqueles que estão perto e daqueles que estão longe. A nossa visão é viver esse evangelho dessa forma. Nós queremos inspirar as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos inspirar as pessoas a amarem ao seu próximo como a si mesmo. Nós queremos inspirar as pessoas através do Evangelho, para que essas pessoas, que essas vidas sejam transformadas. E assim conseguirmos impactar a nossa cidade, o nosso estado e também esse mundo. Como relevante, nós não queremos estar apenas nesse espaço. Veja que coisa maravilhosa. Nós estamos vivendo em uma pandemia, onde nesse exato momento estamos privados de cultuar a Deus em comunidade, reunidos aqui no templo. Mas o fato de não podermos nos reunir em um espaço físico não significa que nós não estamos reunidos. Muito pelo contrário. A Igreja de Cristo, ela consegue romper essas 4 barreiras, porque essas paredes não são a igreja, essas paredes são apenas um espaço. Mas a Igreja de Cristo, ela está além do espaço. E hoje nós estamos reunidos, celebrando a Deus. Então nós queremos ser uma igreja relevante, e não estar apenas limitados aos espaços religiosos, mas alcançar a cidade em todas as suas dimensões. Nós queremos alcançar a cidade na dimensão social, na dimensão política, na dimensão cultural, na dimensão intelectual. Nós queremos transformar essa cidade através do Evangelho. Por isso, queremos e lutamos para ser uma igreja relevante. Também cremos que o Evangelho, ele deve ser pregado na íntegra. E por isso, nós somos Rio, relevantes e integrais. Porque nós entendemos que o Evangelho é para todo homem e para todos os homens sem distinção. Todos os homens precisam ouvir o Evangelho. Todos os homens precisam ser alcançados pelas boas novas de salvação. E como uma igreja integral, nós priorizamos como valor a pregação do Evangelho. Através da minha vida, através das minhas palavras, através das minhas ações. O nosso objetivo e a nossa mensagem é Jesus Cristo, o único capaz de nos perdoar os pecados e nos garantir a vida eterna com Deus o Pai. O único caminho que nos leva até Deus. Essa é a nossa mensagem. Mas também, não só ser relevantes e integrais, queremos ser também orgânicos. Porque queremos ser mais do que uma instituição religiosa. Queremos nos tornar um organismo vivo. Queremos entender, compreender e executar que nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo, que se movimenta, que se ajusta, que se adequa, que está em constante movimento para a glória de Deus. Um organismo que não está limitado a circunstâncias. Porque esse organismo é o corpo sobrenatural de Jesus Cristo, que ele é movido pelo Espírito Santo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja em qualquer espaço desse mundo que nós conhecemos. Esse organismo vivo chama-se Igreja de Cristo, e nós queremos ser esse organismo, um organismo dinâmico, um organismo fraterno, um organismo que está em constante movimento. E também uma comunidade que reconhece a importância de se relacionar com os outros. Não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é comunidade, igreja é corpo, igreja somos nós. E nós entendemos que, como organismo, precisamos priorizar esse relacionamento de uns com os outros e, sobretudo, com o Senhor nosso Deus. Por isso somos Rio, relevante, integral e orgânico. Essa
é a nossa comunidade. Mas voltando ao tema dessa mensagem de hoje, como ser relevante na pandemia, como ser um cristão relevante nessa pandemia. Eu quero começar lendo um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Peço que você aí na sua casa abra sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo e leia junto comigo esse texto. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nos versículos anteriores a esse texto que nós lemos, do capítulo 1, nós vemos Pedro falando sobre alguns aspectos importantes da vida daqueles que conheceram a Cristo. Ele vem falando sobre a misericórdia de Deus. Ele fala que essa misericórdia nos alcançou e nos regenerou. Ou seja, que a misericórdia de Deus fez essa transformação, fez com que nós pudéssemos nascer de novo, um novo nascimento. E ele diz que essa regeneração pela misericórdia de Deus, ela é para uma esperança viva. Eu acho que Pedro está querendo dizer esperança viva porque existe esperança que não é viva. Existe esperança que talvez esteja baseada em algo que você acha, em algo que as pessoas creiam, mas que não é real. Então Pedro está dizendo aqui que nós fomos regenerados pela misericórdia de Deus para uma esperança viva. E ele diz qual é a base dessa esperança viva. Ele diz que a base dessa esperança viva é a ressurreição de Cristo. Ou seja, nós esperamos em Cristo, pela misericórdia de Deus, porque Ele ressuscitou. E a nossa esperança está na pessoa de Jesus Cristo, que está vivo, não está morto. Por isso ele chama a esperança de viva. E aí ele continua dizendo que isso foi feito, aconteceu, para que nós pudéssemos herdar uma herança que não se corrompe. Ou seja, Pedro está querendo dizer para a gente que a misericórdia de Deus nos regenerou, né? Nos deu uma esperança através da ressurreição de Cristo, e para que nós pudéssemos herdar uma herança que não se corrompe. Uma herança que não pode ser deteriorada, uma herança que não perde o valor, uma herança que não pode ser defraudada. Ele continua dizendo que isso é motivo de alegria, porque mesmo que por um período de tempo nós possamos ser entristecidos por conta das provações, e ele diz por todo tipo de provação, essa herança está protegida em Deus. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava meditando, e esse texto traz muita similaridade com o que nós estamos vivendo. Estamos passando por momentos de provações, momentos de dificuldade, mas há uma esperança viva em que Cristo ressuscitou, e essa esperança é para que nós tenhamos a certeza de que a nossa herança incorruptível, que não se destrói, que não se corrompe, ela está guardada e protegida pelo poder de Deus. Então, Pedro está dizendo isso porque aquela igreja, naquele período de tempo em que Pedro estava vivenciando, estava vivendo, era um período de grande perseguição. Nero havia colocado fogo em Roma e colocou a culpa sobre os crentes daquela época. É bem possível que Pedro estivesse escrevendo essa carta em Roma.
E a igreja passava por momentos de grande tribulação, de grande provação. E Pedro então escreve a carta com o intuito de fortalecer, de encorajar a igreja, de motivar a igreja, mas sobretudo, de mostrar para aquela igreja o caminho correto. De mostrar para aquela igreja como ser relevante em meio àquela situação, em meio aonde você declarar a sua fé era considerado um crime. Eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas estão reclamando por conta da situação que nós estamos vivendo, por conta dos problemas e das limitações pelos quais nós estamos passando nesse momento de pandemia. Mas nessa época aqui em que Pedro está escrevendo essa carta, não era uma pandemia que assolava a igreja, era uma perseguição. Pessoas estavam morrendo, sendo decapitadas, sendo torturadas, sendo queimadas vivas pela sua própria fé. Então dizer apenas que você era cristão, que você era evangélico, era considerado crime, e isso colocava a sua vida em risco. Pedro então escreve essa carta com o objetivo de motivar, de incentivar, de mostrar para a igreja como a igreja deveria se portar naquele período de grande provação. Muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Embora não haja um governo aqui no Brasil que nos persiga, como há em outros países do mundo, mas nós estamos vivendo momentos de grande provação. E há pelo menos no texto 3 respostas para essa pergunta. Pelo menos 3 respostas de como viver o Evangelho de forma relevante no meio dessa pandemia, de como ser um cristão, de como ser relevante no meio dessa pandemia. E é importante que nós falemos isso porque muitas vezes parece que há um botão de stand-by na vida de muita gente, que ao entrarem num período de provação, de luta, de dificuldade, de sofrimento, elas apertam o botão de stand-by. Está ligado, mas não está ligado. Está vivo, mas não está vivo. Está ali, mas não está participando. E ficam aguardando, sentados, esperando que tudo passe, para que a vida possa voltar ao normal. Deixa eu falar uma coisa para você. Há consenso entre todos os pastores que eu conheço, inclusive de pessoas intelectuais, estudiosos, filósofos, artistas, grande parte da sociedade, a maior parte dela, acredita firmemente que a vida não será a mesma após essa pandemia. Tudo vai mudar. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós cultuamos, a forma como nós adoramos, a forma como nós compramos, a forma como nós trabalhamos, ou seja, a forma como nós vivemos irá mudar. Então não dá para desligar, não dá para ficar em stand-by, aguardando que tudo volte ao normal, porque não vai voltar ao normal, pelo menos como eram as coisas anteriormente a essa pandemia. Haverá uma mudança profunda na nossa sociedade. E nós, como igreja, precisamos entender que mesmo em meio às mais terríveis catástrofes, calamidades, pandemias, desastres, precisamos ser uma igreja relevante. Uma igreja que tem um papel definido na sociedade. Uma igreja que tem coragem de anunciar, de proclamar o Evangelho, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for o momento em que ela esteja vivendo. Porque Jesus disse, olha, Pai, eu não peço que os tires do mundo. A igreja não deve ser monástica, não deve estar fechada, enclausurada, sob uma proteção. A igreja não é um bunker. A igreja está na terra, vive na terra, está misturada entre as pessoas, mas não é da terra. E talvez seja esse o grande desafio de ser uma igreja relevante nesses tempos. Pelo menos 3 respostas nesse texto que a gente pode entender como ser uma igreja relevante em meio à pandemia. A primeira está no versículo 13. Portanto, estejam
com a mente preparada, prontos para agir. Pedro reforça, veja que ele usa essa palavra no versículo 13, portanto. Anteriormente, ele vem falando daqueles assuntos que eu disse aqui anteriormente. Ele fala sobre a misericórdia de Deus que produz uma esperança viva por causa da ressurreição de Cristo Jesus e que nos assegura uma herança incorruptível, que nos assegura uma herança que está protegida pelo poder de Deus e que é capaz de fazer com que nós possamos suportar todo tipo de provação. E aí ele resume o que ele está falando no capítulo inteiro, a partir do verso 13. Ele diz assim, portanto, ele quer enfatizar a importância daquilo que ele ia falar a partir daquele momento. Ele diz, estejam com a mente preparada. Estar com a mente preparada é manter uma dieta mental. É ocupar a mente com aquilo que Deus se agrada. É ocupar a mente com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Lá em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele chama a atenção acerca disso, acerca do que deveria estar na mente dos filipenses. Ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se há algo de excelente e digno de louvor, nessas coisas, eles deveriam pensar. Ou seja, se você quer manter uma vida relevante no meio dessa pandemia, ocupe a sua mente, ocupe os seus pensamentos com as coisas que são do alto. Ocupe os seus pensamentos com aquilo que é bom, com aquilo que é nobre, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, porque há uma esperança viva para a tua vida. Isso não é o fim. Não há motivo para desespero, não há motivo para derrotismo, não há motivo para fatalismo, porque nós temos uma esperança viva naquele que venceu a morte. Jesus não venceu a pandemia, Jesus não venceu uma doença, Jesus não venceu um câncer, Jesus venceu a morte. E se nós não ocuparmos a nossa mente com essas coisas, fracassaremos em ser pessoas, crentes, relevantes no meio dessa pandemia. É muito fácil. É muito a linha que divide os nossos pensamentos bons e maus, a esperança da desesperança, a alegria do desespero, da tristeza. Essa linha é muito fácil de ser ultrapassada. É muito fácil de se perder de vista a fé quando nós não observamos essas coisas. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E eu nunca vi tanta gente desesperançada, tanto crente desesperançado, tanto crente sem acreditar que o futuro está nas mãos de Deus. É preciso ter a mente preparada, porque nós não sabemos quando teremos que agir. O texto diz, portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir. É interessante que a nossa mente pronta, preparada, pensando nas coisas corretas, nos permite agir no momento certo, de acordo com a vontade de Deus. Uma igreja que é relevante, um crente que é relevante, é aquele que entende que precisa estar pronto, preparado para agir, porque não sabe a hora em que Deus irá usá-lo. Em um dos livros do Billy Graham, ele conta uma experiência em que ele foi viajar.
E quando ele entrou no avião e sentou, uma aeromoça o reconheceu e foi oferecer para ele bebida alcoólica. E ele disse, não, muito obrigado, eu não bebo. E a aeromoça insistiu, não, tome só um pouquinho para acalmar o senhor, esse voo vai ser longo, para o senhor dar uma relaxada. Ele, não, minha filha, muito obrigado, eu não bebo. Insistentemente, aquela aeromoça ofereceu para ele um vinho, uma taça de vinho. E disse para ele que aquela taça de vinho não tinha problema nenhum, até porque Jesus havia bebido vinho, então ele poderia beber vinho, e ele disse, muito obrigado, eu não vou beber. E depois de algum tempo de conversa, aquela moça insistindo muito, ele então disse para ela assim, olha, eu bebo, já que você está insistindo tanto, eu bebo, sob uma condição, se o piloto dessa aeronave beber também. Aquela aeromoça ficou assustada e disse, mas como, pastor? Como ele vai beber? Ele está dirigindo, ele está pilotando esse avião. Se ele beber, isso vai afetar o raciocínio dele. Isso vai tirar ele da sua concentração e pode ocasionar um acidente. Todos nós podemos morrer. E ele olhou para a moça e disse para a moça com muito amor, por isso eu também não vou beber. E a moça, sem entender a resposta do Billy Graham, disse para ele, mas, pastor, o senhor não vai pilotar nenhum avião. O senhor não está no comando dessa aeronave. E ele disse, sim, minha filha, eu não estou. Mas eu sou servo de Deus. E eu preciso estar preparado, porque eu não sei a hora que o meu Senhor vai me usar. Eu preciso estar com a minha mente preparada. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, equipe a sua mente com pensamentos que agradem a Deus. Coloque na sua mente uma dieta saudável, alimento que não perece, coisas que não são estragadas, para que você possa estar pronto para agir no momento certo, porque tenha certeza, em meio a essa pandemia, há alguém desesperado, há alguém sofrendo, há alguém precisando de uma palavra, há alguém precisando de esperança, e você pode ser a pessoa que Deus vai usar para levar esperança para essa pessoa. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estar com a mente preparada capacita você para agir no momento certo. Capacita você para deixar que o Espírito Santo possa te usar como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Porque Ele, o Espírito Santo, vai criar oportunidades para que você demonstre que é uma pessoa relevante, que vive um evangelho relevante e que está preparada para ser relevante para essa sociedade que não conhece o amor, a graça e a misericórdia desse Deus tão maravilhoso que nós conhecemos. Ele vai preparar o momento. Nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia. E é interessante porque todo ano a gente vê a cena se repetindo. Muitas pessoas começam, muitas pessoas animadas, e ao longo do tempo o grupo vai diminuindo. As pessoas deixam de acompanhar. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Ocupe os seus pensamentos com a palavra de Deus. Você não será decepcionado. Você não será desiludido. Você não ficará despreparado. Seja relevante no meio dessa pandemia. Segunda resposta, versículo 13. Estejam preparados. Estejam com as mentes preparadas e prontos para agir. Esteja pronto para agir. Segunda resposta, versículo 13. Estejam alertas. E ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelado. Estejam alertas. Pedro nos exorta a permanecer em um estado de prontidão. Talvez você não saiba, mas deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu era adolescente, eu fui escoteiro. Sempre alerta.
O lema dos escoteiros aqui no Brasil é sempre alerta. Esse lema, ele foi traduzido do inglês, que dizia: estejam preparados, estejam prontos. Significa que você deve manter constantemente um estado de atenção mental, com o propósito de discernir o que está acontecendo, com o propósito de discernir tudo o que está acontecendo. E Pedro usa a mesma frase. Talvez Baden-Powell, que foi o criador do escotismo, deve ter tirado isso desse texto. Ele diz: estejam alertas, sempre alertam. Coloque a sua mente, o seu corpo à disposição do rei. Esteja alerta. Esses dias eu estava em João Pessoa e eu passei por um sinal e vi uma senhora bem idosa parada no sinal. E eu estava no meu horário de almoço, eu tinha acabado de sair do escritório para ir almoçar, e eu olhei aquela senhora e algo mexeu comigo. E eu voltei, eu dei a volta com o carro, manobrei, voltei, parei e fui conversar com aquela senhora. E Deus ali, naquele momento, eu tenho certeza que Ele se revelou para aquela mulher de 82 anos, que estava parada na rua, no meio do sinal. Eu não quero dizer para você que eu sou bonzinho, que eu faço tudo certo. Não, eu quero dizer para você que você e eu precisamos estar alertas a tudo que está acontecendo. E interessante que Pedro reforça esse estado de alerta. Ele complementa, dizendo que estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês. No texto original, a ideia é de algo que aconteceu e que continua acontecendo. Em umas traduções o texto diz assim: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Que vos está sendo trazida, ou seja, a graça está sendo cada dia trazida a cada um de nós. E por que estar alertas e colocar a esperança na graça? Por que ele diz isso? Sabe por quê? Porque é fácil perder a graça de vista. É fácil se esquecer da graça. A graça que nos salvou, a graça que salva os outros. Estejam alertas e dependam, ponham a sua dependência completamente na graça. Estejam alertas para ver as oportunidades, estejam alertas para não perder de vista a graça. Porque muitas vezes nós achamos que somos melhores porque já fomos alcançados, e esquecemos que o que nos alcançou foi a graça de Jesus Cristo. E que essa graça quer alcançar outras pessoas. E naquele sinal, naquele dia, aquela senhora de 82 anos reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador. Olhar cansado, mulher sofrida, mas teve um encontro com Cristo, porque pela graça, naquele momento eu estava alerta. Estejam alertas. Querem ser relevantes em meio a essa pandemia? Estejam alertas aos sinais. Estejam alertas às coisas que estão acontecendo e não desprezem essa graça. Ponham essa confiança, essa esperança na graça do Senhor. E levem essa graça a outras pessoas.
conduzam pessoas ao conhecimento dessa graça maravilhosa, dessa graça inefável, dessa graça que nos transforma. Outro motivo pelo qual Pedro fala e nos exorta a colocar a nossa esperança na graça é porque a graça, ela não é só fácil de se perder de vista por conta do nosso senso de autojustificação, mas também porque muitas vezes nós temos uma tendência de subestimarmos a graça de Deus. Às vezes a gente olha para nós mesmos e diz assim: não, isso Deus não vai perdoar. Ou às vezes a gente olha para alguém e, além de acusar, condena, massacra uma pessoa. Mas a gente esquece que a nossa esperança não está em atos próprios de justiça. A nossa esperança está na graça, que é um favor que nós não merecemos. Nós, como igreja, repudiamos completamente qualquer ato de violência, seja ele qual for. Não há justificativa. Mas nós, como igreja, acreditamos que a graça de Deus é capaz de perdoar e de cobrir uma multidão de pecados. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O salmista diz no Salmo 63 que a graça é melhor do que a vida. João diz no capítulo 1, no versículo 16, que é graça sobre graça, é graça sobre graça. Eu quero dizer para você, se você quer ter uma vida relevante em meio à pandemia, entenda isso, é graça sobre graça. Pregue a graça de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo se sinta imerecedor, e realmente nós somos imerecedores. Talvez você se sinta sujo demais. Realmente o pecado mancha a nossa alma, mancha a nossa vida e nos afasta de Deus. Mas a graça de Deus, ela é suficientemente capaz de alcançar o coração mais negro, a alma mais suja, e transformar em uma nova criatura. Porque não é justiça própria, é justiça de Deus. Não subestime a graça. Ponham toda a sua esperança na graça de Deus. Deposite toda a sua esperança na graça de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é graça. Embora ela tenha sido de graça, mas ela não foi barata. Quem somos nós para julgar ou para condenar alguém? Que a palavra julgue e que a graça liberte. Terceira resposta acerca de como ser uma igreja relevante em meio a essa pandemia está no versículo 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou,
Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, por maiores que sejam as lutas internas, pessoais, constantes, entre a nossa natureza pecadora e a nossa natureza redimida, precisamos vencê-la. Portanto, Pedro diz aqui com todas as letras possíveis: não se deixem amoldar. Ele usa o mesmo termo que Paulo usa em Romanos capítulo 12, verso 2. Quando Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se amoldem a esse mundo. E é interessante que Pedro, ele diz que essa conformação, esse amoldar-se, está relacionado com os maus desejos de outrora, quando nós vivíamos na ignorância. Paulo chama isso de padrão do mundo. Ou seja, o padrão do mundo era esse, antigo, que nós vivíamos. Era esse modelo antigo, deturpado. Porque nós vivíamos na ignorância. Mas Ele nos tirou dessa vida. E aí ele continua dizendo no versículo 15: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não se amoldem, não se conformem, não se encaixem nos padrões. Não sejam como aqueles que são conduzidos pelo curso desse mundo. Não sejam como aqueles que se conformam com as coisas desse mundo. Não sejam como aqueles que olham para o mundo e amam o mundo. Em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, o apóstolo João ele fala sobre isso: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quem ama o mundo, não ama o Pai. Alguns dias atrás eu estava aconselhando uma pessoa que estava vivendo em uma situação de pecado. E ela disse para mim com todas as palavras possíveis que ela amava Jesus, mas que também amava aquela situação em que ela vivia. E ela estava num dilema, lutando, tentando lutar contra esse sentimento, mas sempre perdia, sempre prevalecia a vontade de pecar, de continuar em pecado, de continuar vivendo uma vida fora da vontade de Deus. E ela me perguntou: o que eu faço, pastor, para resolver isso? Eu falei: você precisa escolher quem você ama mais. Quer ser uma igreja relevante? Escolha amar mais a Deus. Porque amor a Deus não é prioridade. Prioridade é coisa que a gente muda diretamente. E constantemente a gente está mudando. Porque uma coisa que é prioridade hoje pode não ser amanhã, porque é prioridade. Você pode ter outra prioridade mais importante. Então você coloca ali e vai movimentando a sua lista de prioridades. Prioridade é algo que você barganha, que você troca, que você alterna. Amar a Deus sobre todas as coisas não é uma prioridade, é um valor para a vida daquele que conhece a Cristo, porque olha para a sua vida e vê que não há nada mais valioso do que o amor de Deus por Ele. Então Ele entrega tudo em troca desse amor. Por isso Jesus disse para os discípulos: amar a Deus sobre todas as coisas. E a lei ainda diz: com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade.
Não dá para amar a Deus e amar o mundo. Não dá para ser relevante amando a Deus e amando as coisas do mundo. Não dá para ser relevante vivendo uma vida em conformidade com padrões que estão fora da vontade de Deus, em pecados, em ofensas, em atitudes desrespeitosas, em atitudes que ofendem a santidade, a integridade, a justiça de Deus. Não dá. Não dá para amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo, porque se alguém ama o mundo, não consegue amar a Deus. Deus não quer uma parte do seu amor, Deus não quer um pedaço do seu amor, Deus não quer uma área para você amar, Deus quer que você o ame incondicionalmente. E Jesus, para radicalizar ainda mais esse ensino, ele disse: qualquer um que não ama pai, irmãos, irmã, mais do que a mim, não é digno do meu reino. Jesus não está dizendo que você deve odiar seu pai e sua mãe. Não, Jesus não está dizendo isso, não. Jesus está dizendo que se você amar a Deus sobre todas as coisas, fique tranquilo, porque o amor de Deus vai te impulsionar a amar corretamente aqueles que são seus. Quer ter uma vida relevante? Ame a Deus sobre todas as coisas. Não se deixem amoldar por esse padrão do mundo. Ele continua dizendo: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Olha, quer ser relevante? Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de renúncia própria. Renuncie os seus desejos, renuncie a sua vontade, renuncie aquilo que lhe agrada e que satisfaz a sua carne. Jesus disse: qualquer um que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos negar a nossa natureza, porque constantemente a nossa natureza depõe contra a nossa santificação, os nossos maus desejos. Em outras versões, Pedro está dizendo aqui, a concupiscência no tempo da ignorância, o desejo exagerado, descontrolado, desmedido. Em Levítico 10, verso 10, Deus orientando o povo, diz para os sacerdotes, dizendo o seguinte: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Essa era a orientação para os sacerdotes, para que eles orientassem o povo. Os levitas deveriam ensinar o povo a fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o justo e o injusto. Essa era a tarefa deles, dos sacerdotes. E nós, o que somos? Somos sacerdotes, cada um de nós, nação eleita, povo adquirido por Deus, para dispensar, ou seja, para demonstrar, para espalhar, para entregar a verdade, os propósitos de Deus para a humanidade. Precisamos fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. O Evangelho, ele não relativiza o pecado. O Evangelho, ele não ressignifica o pecado. O Evangelho, ele não muda o conceito de pecado. O pecado continua sendo pecado, continua afrontando a justiça, continua afrontando a santidade de Deus. E precisamos viver uma vida de santidade, se queremos ser uma igreja relevante na sociedade, relevante nesses tempos de pandemia. Precisamos viver em santidade. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor da carta de Hebreus, ele diz que nós devemos nos esforçar para viver uma vida de paz e em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Deus não pode ser visto em minha vida se eu não viver uma vida de santidade. As pessoas não conhecerão a Deus, não serei relevante na sociedade se Deus não estiver vivendo em minha vida. Se o Espírito Santo não estiver atuando em minha vida, se o Espírito Santo não puder ser visto em minha vida, não serei relevante. Não serei relevante
se a minha vida fala muito mais de mim do que de Deus. Não serei relevante se as minhas ações demonstram mais quem eu sou do que quem Jesus é. Não serei relevante se eu não sou diferente. Se eu não tenho uma palavra de esperança. Se eu não alimento a minha mente com aquilo que é bom, justo, puro e agradável. Não serei relevante se a graça de Deus não puder ser vista na minha vida. Esforcem-se para viver em paz e para serem santos. Como ser uma igreja relevante no meio dessa pandemia, como ser relevante diante dessa pandemia. Estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça. Terceiro, não se deixem amoldar por esse mundo, pelos maus desejos, mas sejam santos em tudo o que nós fizermos, porque Ele é santo. Tá, pastor, então, na prática, como é que a gente faz isso? Eu vou caminhar para a conclusão dessa mensagem. É interessante que o apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta em Filipenses capítulo 4, verso 9. Ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. É hora da igreja ser igreja. É hora de colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui no Pensar, através das mensagens, através dessa pregação. É hora de colocar em prática tudo aquilo que você já recebeu. É hora de viver o Evangelho integralmente. É hora de viver uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus. É hora de viver uma vida que glorifica o nome de Deus em qualquer situação. Eu não sei, mas Deus sempre proporciona para a gente os recursos necessários para que possamos viver uma vida relevante. Por exemplo, Davi usou uma pedra. O gigante estava desafiando Deus, estava zombando do povo de Deus, estava zombando de Deus. Davi até tentou usar as armas de Saul, mas não davam em Saul. Não davam em Davi, eram grandes demais. O capacete era grande demais. A armadura era grande demais. O escudo era grande demais. A espada era pesada demais. Era muito boa, mas era de Saul, não era para Davi. Deus então proporciona a Davi uma funda e pedras. E ele usa essas pedras. Moisés usou um cajado. Deus disse: o que tens na tua mão, Moisés? Moisés disse: um cajado. Então usa esse cajado, Moisés. Noé não tinha nada, mas tinha muita vontade. Então Deus disse: olha, você vai fazer do jeito que eu te ensinar. E do jeito que eu te ensinar, você constrói essa arca. E ele fez, e salvou então a humanidade e os animais. O que fazer para ser uma igreja relevante? Use os seus dons e os talentos que Deus te deu para ser relevante. Sabe, eu sou um pouco avesso às mídias sociais. Não tenho nada contra, não acho errado não. Eu aqui sou meio quadradão. Tenho uma certa dificuldade para me relacionar virtualmente. Depois de muito tempo, de muita insistência, da minha filha Ana Luísa, da minha esposa e da Gabi aqui da igreja,
Eu criei um Instagram para mim. Mas, às vezes eu vejo tanta inutilidade. Às vezes eu vejo tanta coisa que não acrescenta nada. E outras até que destroem, que difamam, que depõem contra o Evangelho. Usa isso para a glória de Deus. Usa isso para viver uma vida relevante. Usa isso para anunciar essa verdade. Usa isso para anunciar a graça de Deus. Usa isso para anunciar a misericórdia de Deus. Usa essas ferramentas para que Deus seja glorificado. Esquece um pouco da tua autoimagem, esquece um pouco de você e coloca Jesus para aparecer na tua vida, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Reúna seus amigos e conta para eles a boa nova, a boa notícia de que o Evangelho é real, de que Jesus veio para perdoar os pecados e que em breve Ele vai voltar. Os sinais estão se cumprindo. Usa a pandemia para glorificar o nome de Deus. Usa esse momento que nós estamos vivendo para que a sua vida seja relevante e proclame aquele que nos salvou. Usa tudo isso que você tem. Usa a sua capacidade de discernimento, a inteligência que Deus te deu, para proclamar essa verdade profunda e que transformou as nossas vidas. Alguém aí bem pertinho de você precisa conhecer Jesus. Você precisa ser relevante para que essa pessoa seja impactada pela mensagem. A mensagem que você prega com palavras, mas que você prega com a sua vida, que você prega com seus atos, que você prega com as suas atitudes, que você prega com as suas emoções, que você prega através da cultura, de uma boa música, que você prega através da arte, que você prega através do teu trabalho, do teu serviço. Alguém precisa conhecer Jesus. Esses dias eu acompanhei uma reunião de amigos. Não eram meus amigos, eram amigos de uma outra pessoa. E eles estavam falando sobre a pandemia. E nesse grupo de pessoas, havia pelo menos 3 pessoas que conhecem a Cristo. E eu fiquei escutando a conversa. Naquela reunião de amigos, falou-se sobre tudo, inclusive sobre a pandemia, mas nenhum dos 3 que estavam ali, que conhecem a Cristo, tiveram sensibilidade, não estavam prontos, preparados para ser relevantes no meio daquela reunião. Temos a oportunidade de mudar esse mundo através de uma vida relevante. Mas se não estivermos atentos, preparados, alertas e vivendo uma vida de santidade, não vamos conseguir fazer isso. Você quer ser relevante no meio dessa pandemia? Eu convido você a orar comigo nesse momento. Se você realmente quer viver uma vida que vai impactar a sociedade, que vai impactar a tua família, que vai impactar os teus colegas de trabalho, que vai impactar os seus parentes mais próximos e mais distantes, que vai impactar o seu círculo de amigos, que vai impactar a sua comunidade, a sua vizinhança onde você mora, você precisa entender que isso só será possível através de Cristo Jesus vivendo em nossa vida. Eu quero orar com você e orar por você nessa manhã. Porque eu sei, eu tenho certeza que um grande desejo de Deus é que sejamos pessoas relevantes no meio dessa geração, no meio desse tempo,
precisamos ser relevantes. Feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça, oremos. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Te exaltamos porque o teu nome se estende além dos céus. Porque a tua glória é revelada na criação. Porque o mundo, o universo declara a tua glória. Obra das tuas mãos, Senhor, declaram quem tu és. Declaram o teu poder, a tua justiça, a tua soberania. E nós, Senhor, como tua igreja, queremos, Senhor, viver uma vida relevante aqui nessa terra. Não nos permita, Senhor, passar desapercebido. Não nos permita, Senhor, a omissão. Não nos permita calar, Senhor, a nossa voz. Não nos permita, Senhor, viver alijados da tua vontade, distantes do teu querer, descompromissados do teu propósito, Senhor. Não nos permita viver uma vida, Senhor, que não é relevante. Pai, nós queremos ser uma igreja relevante na sociedade, Senhor. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, relevante na cultura. Nós queremos ser uma igreja relevante no bairro onde nós estamos plantados. Nós queremos ser uma igreja relevante no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, Senhor. Então, Pai, usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Usa, Senhor, cada membro dessa igreja, cada pessoa que está espalhada por esse Brasil e por esse mundo, com poder e com autoridade, para que possamos refletir a imagem do teu Filho e que o teu nome seja conhecido através de nós. Nos, Senhor, a romper com os padrões e com os modelos mundanos, e que possamos assumir a tua vontade, o teu querer e a imagem de Cristo em nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, nessa manhã, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e gratos por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Usa-nos, Senhor, de maneira relevante nessa sociedade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.